Oi, meu povo bonito! Hoje nós vamos fazer um bolo Red Velvet saudável. Sabe por quê? A massa dele é feita com beterraba e o recheio é feito com ingredientes light, saudáveis, bem gostosos, que todos juntos dão uma explosão de sabor e cor que fica essa perfeição de bolo. Ele é um bolo muito simples de ser feito, é uma farinha integral, são açúcares saudáveis. Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo desse bolo incrível chamado-se Red Velvet. O primeiro passo desse nosso bolo é preparar a beterraba para que ela não mude de cor quando ela for assada. Como a gente vai fazer? Eu vou pegar um liquidificador. Aqui no total eu tenho 700 gramas de beterraba com casca. Eu arranquei só aquelas partes grossas dela que não dá para ser utilizada. Lavei muito bem com uma bucha com água e sabão. Cortei elas em cubinhos e vou adicionar no meu liquidificador. Eu começo adicionando 150 ml de água em temperatura ambiente para ajudar a bater. Algumas beterrabas soltam muita água, então nós vamos começar com 150 ml. Se no meio do processo você vê que está precisando de mais água, a gente vai vir com mais 150 ml. Se não, é só continuar batendo. Durante o processo, eu desligo várias vezes o liquidificador, eu vou ajudando a empurrar a beterraba para dentro do liquidificador para facilitar ele. Você também pode fazer esse processo em um triturador que dá certinho. Essas minhas beterrabas, elas não soltaram muita água, então agora eu vou adicionar mais 150 ml de água em temperatura ambiente. Vou colocar de novo em potência alta e vou deixar bater até virar uma papa. No total, eu demorei 4 minutos e meio para poder fazer essa papa de beterraba e agora nós vamos coar ela. Eu coloco já a minha panela em que eu vou levar lá para ferver. Em uma peneira eu vou virando essa minha papa, vou apertando bem com a colher para escorrer todo o caldo. Essa beterraba que sobra na peneira, você pode usar ela para fazer patês, sopas, você pode fazer caldos, você pode fazer também gelatinas com ela, tem muita coisa gostosa, então se você quiser pode congelar e usar em outras receitas. Ou eu também vou trazer para vocês essas receitas diferenciadas aqui. Depois que eu peneirei, eu vou medir para ver quantos ml deu de beterraba. Aqui eu tenho 700 ml de suco puro de beterraba. Esses 700 ml eu quero reduzir pela metade, mais ou menos 300 ml. E se a sua receita ter dado uns 320 ou 340 ml, não tem problema. Guarda esses ml que sobraram, porque acontece de algumas receitas, a farinha integral ou a farinha que vai ser usada junto com açúcares, a receita fica mais pesada e a massa fica muito grossa e você precisar deixá-la um pouco mais leve. Então você vai poder usar um pouco desse suco de beterraba que sobrou para ser adicionada na sua receita. Mas não se esqueça, essa receita precisa apenas de 300 ml, combinado? E caso ocorra também de dar 290 ou 280, não se desespere. O que eu aconselho é adicionar mais 20 ml ou 10 ml de suco de limão que faltar na receita, combinado? E agora vem um truque. Para minha beterraba não perder esse vermelhão na hora que ela for assar, eu vou colocar 50 ml de suco de limão puro junto aqui na panela, vou misturar. Esse suco de limão, ele ajuda que a beterraba não oxide. Dessa forma, ela vai ficar aquele Red Velvet bem lindão na receita. Eu vou levar essa minha beterraba em fogo médio e vou deixá-la ferver. De vez em quando eu venho, dou uma mexidinha na minha panela. No total, ficou 30 minutos no meu fogo. Se o seu fogo for mais potente que o meu, vai ser mais rápido. 30 minutinhos depois, tá aqui a minha beterraba. Na minha panela já reduziu pela metade. Esse é um truque bacana. Olha a marquinha quando começou a fervura e na hora que tiver quase na metade, você sabe que tá na hora de desligar. Vou aqui medir no meu copo medidor. Deu 300 ml certinho de suco de beterraba. Então vai ser ótimo para minha receita porque é a quantidade que eu preciso. Eu vou esperar agora esses 300 ml de suco de beterraba esfriar para poder fazer a minha receita. Para ser mais rápido esse processo, eu vou colocar na minha geladeira. Você pode fazer também esse truque que ajuda.
E agora vamos para a massa do nosso bolo. No meu liquidificador eu vou adicionar os 300 ml do suco da minha beterraba, 80 ml do suco de limão. Vou colocar 4 ovos inteiros de tamanho grande. Se o seu ovo for de tamanho pequeno, eu te aconselho a colocar 5 para poder dar mais textura nessa massa. 120 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. Eu vou ligar meu liquidificador e vou deixar bater por 3 minutinhos para misturar muito bem esses ingredientes. Em uma vasilha agora, eu vou vir e vou adicionar 1 xícara de açúcar mascavo. Esse açúcar pode ser substituído pelo xilitol, eritritol, demerara. Ambos dão certo. Vou colocar um pouco do conteúdo do liquidificador junto com o meu açúcar e eu vou mexer bem para que esse açúcar derreta para poder continuar a minha receita. Vou adicionar o restante do conteúdo do meu liquidificador na minha vasilha e vou aos poucos adicionando 2,5 xícaras de farinha integral. E vou mexendo bem durante todo o tempo. Aqui eu estou usando um fouet, mas você pode usar uma colher de pão duro, o que você tiver em casa. E por último, eu vou vir com uma colher de sopa de fermento em pó. E agora eu vou levar o meu bolo para assar em 2 formas para poder fazer 4 fatias dele. Como eu só tinha uma assadeira de 25 centímetros, eu achei essa minha outra assadeira de silicone. Eu vou usar as 2 que dá certo. Lembrando do truque da assadeira de silicone, que é sempre bom assar a forma de silicone dentro de outra de alumínio ou de qualquer outro material que possa ir ao forno para ela poder ter textura e não ficar molenga. Eu vou untar essas minhas formas com óleo de coco e cacau em pó 100%. O cacau ele ajuda a dar uma escurecidinha ao redor da massa, ele é mais fácil de retirar do que a farinha que deixa tudo branco. Depois de untar bem, eu vou pegar essa minha massa e eu vou dividir ela em 2 e vou colocar nessas minhas assadeiras. Vou espalhar bem com a minha colher e eu vou levá-las para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. No meu forno deu um total de 35 minutos de forno, mas lembrando daquele truquezinho, pega uma pontinha de um garfo, de uma faca, de um palitinho, fura o bolo. Se sair sequinho, tá prontinho e já pode tirar. E quando terminar de assar, deixe esfriar bem pra gente continuar o processo desse bolo. E agora eu tenho aqui os meus 2 bolos, eles já estão bem frios, estão perfeitos para poder rechear. Eu vou desenformar, a forma de silicone é muito fácil, é só você puxar a lateralzinha que o bolo já sai automaticamente. Agora que eu tirei essa minha forma de silicone, como a minha parte aqui de baixo ela ficou bem clarinha, eu decidi que eu vou usar essa minha massa da forma de silicone para fazer a base. Ficou com um pouco de cacau, eu vou passar a mão, já tira bem o excesso, mas eu vou usá-la de base. As laterais dessa minha massa, como eu quero fazer o naked cake, eu vou cortar para deixar mais vermelho e aparecer mais bonita no naked cake. E depois eu vou cortar ao meio esse meu bolo e vou reservar. E vou fazer o mesmo processo com a minha forma. A minha forma de alumínio, eu peguei uma faca e passei em volta para poder sair mais rápido. Quando eu desenformei, embaixo, normalmente nas assadeiras de ferro, né, alumínio, elas saem mais com a base, né, coladinha. Com a minha faca, eu peguei e cortei todo o excesso embaixo do cacau, porque essa minha massa, ela ia ser usada para ficar no meio do meu bolo. Então eu decidi vir com a minha faca, tirando esse excesso de baixo e também fazendo o mesmo processo da outra, cortando os laterais. Também cortei essa minha massa ao meio. Como essas 2 massas, elas não cresceram de ficar irregulares na parte de cima, ficarem bem retinhas, eu não precisei mexer na tampa da massa. E agora é hora da montagem. Tem 2 jeitos para fazer a montagem. Vocês já viram, eu já trouxe vários bolos aqui para vocês, em que eu pego uma assadeira, coloco um saco de alimento nele e monto o bolo nesse saco, embrulho e levo para gelar, ou com a fita PET. Vou deixar aqui o truque com a forma e o saco para vocês verem no cards, e vou fazer agora a fita PET. Como esse bolo eu ia dar de presente para um aniversário, eu coloquei a fita PET porque ela fica, né, muito mais bonita esteticamente. Então a fita PET, primeiro eu pego uma fatia do bolo, coloco na minha forma ou na bandeja que eu vou servir esse bolo, ponho bem centralizada, venho com a fita PET, meço,
corto o tamanho que eu preciso. Nas laterais eu gosto de colocar um pedacinho de durex para segurar bem essa fita pet, né? E em seguida eu vou vir com leite desnatado e um pincel e eu vou dar uma molhada boa nesse bolo. E para o recheio ele tá aqui no cards, foi a receita de terça-feira que eu lancei aqui para vocês, que era o nosso recheio de cream cheese light de limão. Eu vou usar ele para o nosso red velvet. Eu vou colocar 3 colheres bem cheias em cada camada. Então eu ponho 3 colheres, vou espalhar muito bem no centro e nas laterais. Vou vir com mais uma camada de bolo, vou colocar mais leite desnatado. Eu coloco leite desnatado para dar bem sabor nessa massa e ela fica bem úmida. Eu não gosto de bolo seco, então eu tô sempre molhando todas as minhas receitas aqui. E vou fazer esse processo até acabar. Agora que eu cheguei no final, ficou essa minha tampa, eu decidi decorar ela, peguei um saco de confeiteiro, coloquei o meu cream cheese dentro dele, você vai ver que esse creme ele dá textura para tudo. Eu decidi nas laterais fazer pinguinhos e no meio fazer rosinhas, sem fazer as rosas levantadas, só desenhos de rosinhas. E nos espaços que ficavam das rosinhas, eu coloquei mais gotinhas para não deixar nenhum espacinho de red velvet. Decidi decorar com morangos e cerejas. Aqui vocês vão ver que na hora que eu vou colocar a cereja, eu pego um papel toalha e eu tiro o excesso da calda dela. Às vezes algumas cerejas que eu compro, elas vêm com um pouco de caldo e mesmo quando eu pego, peneiro, sempre fica algum caldo nelas e o caldo acaba entrando no creme e mancha. Então eu pego esse papel toalha, aperto, tiro bem o excesso. Eu sempre gosto de usar essas cerejas com cabinho porque elas dão um charme maior no bolo, fica muito delicado. E para deixar esse bolo mais lindo, eu peguei essa fita preta, cheia de detalhe, passei em volta da minha fita pet, fiz um laço nela e esse bolo ele tá perfeito para ser dado ou vendido. Normalmente esse bolo eu vendo ele por R$120 aqui na minha cidade, com o preço dos ingredientes que eu encontro aqui. Ele é um bolo que eu acho muito fácil de fazer, mesmo tendo o processo da beterraba, porque querendo ou não, a gente tem aqui um bolo de beterraba rico em ferro e sem corante nenhum. Então tá aqui pronta essa perfeição gostosa, maravilhosa. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo e até a nossa próxima receita.